A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 5, o caminho para a morte. A gente vai estar falando do período ali, dos eventos que ocorreram, de quando Jesus foi preso até a crucificação. E a aula que vem a gente vai falar sobre a crucificação e a morte de Jesus. Mas por que queriam matar a Jesus, né? O que estava acontecendo? Porque assim, a gente lendo a palavra de Deus, a gente vê que Jesus só fez coisas boas. Tem mais de 30 registros de milagres que Jesus fez. O discípulo João, no seu evangelho, termina dizendo que Jesus fez muito mais, né, que até não ia dar para escrever todas as coisas que Jesus fez ali. E além disso, além dos milagres, Jesus ele falava sobre o amor, sobre a paz, sobre o perdão, só pregava coisas boas, coisas do céu, a vontade de Deus. Mas os fariseus e os saduceus, os principais da sinagoga, tinham muito medo da popularidade de Jesus e que o povo reconhecesse ele verdadeiramente como o Messias. E por causa disso eles ficavam toda hora procurando alguma coisa para acusar a Jesus. A todo momento eles procuravam alguma coisa para estar ali acusando o nosso Jesus. E aí teve o que? A traição de Judas, né? Judas, acho que todo mundo sabe, ele era um discípulo de Jesus, ele andava com Jesus, junto ali com os discípulos. Ele viu os milagres, ele viu tudo o que estava acontecendo, ele ouvia as pregações de Jesus. No entanto, o coração dele não estava no Senhor. Ainda havia impurezas no coração de Judas. E aí o que aconteceu? Ele foi até os sacerdotes e falou assim, olha, o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus para vocês? O que vocês vão fazer? E aí o que aconteceu? Eles falaram assim, olha, a gente dá 30 moedas de prata para você. E aí foi feito um acordo entre Judas e os sacerdotes. E a partir daquele momento, Judas procurava a todo momento uma oportunidade para entregar Jesus nas mãos do sacerdote. A última ceia, antes de Jesus ser preso, estava ali no período da Páscoa e tudo mais, ele pediu para que João e Pedro fizessem a ceia. E o Senhor deu todas as coordenadas. É uma passagem muito bonita, muito interessante. Deus deixou tudo preparado, né? E eles só foram organizando. Só que teve outros acontecimentos nessa ceia, mas teve um que é muito importante. É que Jesus ele alterou o memorial da Páscoa. O que seria esse memorial, né? A Páscoa ele é comemorado o quê? Todo judeu tinha que comemorar, que foi uma ordenança de Deus, para relembrar a saída do povo do Egito para a Terra Prometida. Que foi aquela praga, a última praga, que o Senhor mandou lá para o Egito, na época do faraó e tudo mais. Em que sentido? Ele falou assim, olha, aquele que passar nas umbrais da porta o sangue do cordeiro, o anjo vai passar e o primogênito não vai morrer. Mas aquele que não tiver o sangue, o primogênito vai morrer. E aí foi que morreu o filho do faraó, morreu todos os primogênitos que não tinha o sangue do cordeiro na porta e tudo mais. Aí o faraó permitiu que o povo saísse, depois voltou a perseguir. Então, é essa memória da saída do povo do Egito para a Terra Prometida. Só que com Jesus aqui mudou o memorial. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 22, do verso 19 ao 20. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e dele dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então o pão, ele simboliza o quê? O corpo de Cristo. O cálice simboliza o quê? O sangue de Jesus vertido ali na cruz. E o Senhor está falando assim, olha, aqui é o novo testamento, mudou agora. Agora, quando vocês tomarem a ceia, vocês vão tomar em memória de mim. Então isso é muito importante. Nós fazemos isso até hoje na nossa ceia. Na nossa Páscoa é comemorado o quê? Essa passagem, a passagem de Jesus, né? Que ele morreu e a gente vai ver que ele ressuscitou. Então isso que é a nossa Páscoa. E não mais pela saída do povo do Egito para a Terra Prometida. E também Jesus, nessa ceia, ele comenta sobre o quê? Sobre o que o traidor dele estava à mesa. E olha só o que o Senhor fala. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai morrer, o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. A gente tem que entender o seguinte, por mais que a gente fale que os sacerdotes que acusaram Jesus, que pediram a morte de Jesus, Jesus iria morrer de qualquer forma. Isso já era um plano de Deus. Só temos a salvação porque Jesus morreu e ressuscitou.
Então isso iria acontecer. Mas o Senhor Jesus ele deixa bem claro aqui, ó, mas ai daquele homem por quem é traído. Então ai daquele que trair Jesus. As consequências serão graves. E a gente sabe o que aconteceu com Judas, né? Judas depois, ele ficou cheio de remorso. Ele não quis mais as moedas, ele viu o que ele tinha feito. Só que Judas, ele provavelmente, ele não se arrependeu verdadeiramente. Por que eu falo provavelmente? Porque eu não estava no coração dele, não sei. E outra, eu sei que tem várias linhas de pensamento, né? A minha linha de pensamento é que realmente Judas ele não se arrependeu, porque ele vai fazer o quê? Depois ele foi se matar, né? Então, a pessoa que se arrepende, a pessoa que pede perdão, ela não vai se matar, ela vai se reconciliar com Deus. E eu acredito muito que se Judas tivesse pedido perdão, se Judas realmente ele tivesse se arrependido de verdade, Deus o perdoaria e ele poderia ter um outro fim, um outro final para a sua vida. Mas eu acredito que ele teve muito remorso e ele foi lá e se matou, como a Bíblia revela para nós, né? Então, ai daquele que trai a Jesus. Então, somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Temos falhas. E a gente sempre tem que procurar o quê? A melhorar. E se o nosso coração, porque o coração aqui de Judas não estava em Senhor Jesus, o coração de Judas estava em outras coisas, né? Então a gente tem que sempre dar uma olhada no nosso coração e falar, nossa, isso aqui não está muito bom, isso aqui não está certo, vou pedir para Jesus nos ajudar, e aí o Senhor vai nos dando graça, vai nos dando força e a gente vai se endireitando. É lógico que aqui a gravidade que Judas fez foi muito grande, né? Mas serve de exemplo para nós. E também que às vezes no meio de nós temos o quê? Um traidor, né? Então a gente tem que pensar muito bem para quem que a gente vai contar os nossos segredos, com quem que a gente vai conversar, com quem a gente vai desabafar. Eu sempre falo, conte primeiro para Jesus. Ele sim é o seu melhor amigo. E ele vai te dar a direção e preparar as pessoas para te ajudar. Amém? Vamos prosseguir aqui. Aqui é o cenáculo. Muitos dizem que foi neste lugar que houve a ceia, essa última ceia do Senhor. Esse lugar existe, está lá em Israel. Temos como afirmar 100% que foi aí? Não, não tem como afirmar. Mas os historiadores acreditam que foi neste local, tá bom? Trouxe aqui só para curiosidade de vocês. Pedro é avisado que negaria. Quando acabou a ceia, eles cantaram um louvor e eles saíram. O Senhor falou, vamos para o Monte da Oliveira orar. Só que nesse caminho eles estavam conversando. E o Senhor Jesus estava falando que ele seria morto e que quando ele fosse ferido, o que ia acontecer? Os discípulos eles iam se espalhar. Mas aí Pedro, né, como ele é mais ousado, toma a palavra e diz que não, que ele jamais ia se escandalizar. E olha só o que o Senhor diz. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, o que o Senhor está falando assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E aí, quando o galo cantar, você vai lembrar disso. É isso que o Senhor está falando para ele. Mas Pedro ele insiste, ele fala assim, ó, e disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, o Senhor está falando que ele vai negar, Pedro insiste dizendo que não. E a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Quando Jesus é preso, Pedro ele se esconde ali, né? Ele tenta se disfarçar, tenta dizer que não é de Jesus, né? Dos discípulos de Jesus, e ele nega o Senhor 3 vezes. E quando ele acaba de negar, a 3ª vez o que acontece? O galo canta. E ele lembra que o Senhor falou neste momento. Então, quer dizer, quando o Senhor fala, é que realmente vai acontecer, né? Só que diferente de Judas, Pedro, ele realmente se arrependeu do que fez. Ele viu que ele negou o Senhor e depois ele se reconciliou com Cristo. A gente vai ver aí ao longo das aulas, até as 2, 3 aulas para frente, como que Pedro mudou, né? Como que ele realmente se arrependeu. Amém? Vamos prosseguir aqui. Jesus no Getsêmani, né? O que é Getsêmani? Ele é o que significa prensa de azeite. E ele fica ali aonde? No Monte das Oliveiras. Né? Oliveiras é ali onde dá a plantação de azeitonas, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais claro para vocês. Alguns ficam, o que é oliveira e tudo mais, né? E esse lugar tinha muitas oliveiras, né? Por isso que fala Monte das Oliveiras. E a prensa, porque ali eles pegavam, né, as azeitonas, colocavam no local e eles iam prensando ali para quê? Para sair o azeite. Então, eu falo prensa de azeite, por isso que eles falam isso.
né, que é o Getsemane, né? E Jesus foi orar ali e levou os seus discípulos para estar nessa oração. Aqui eu trouxe para vocês também por curiosidade, isso aqui é uma foto lá de Israel, do Monte das Oliveiras. Tem bastante oliveiras antigas nesse local, né? Tem várias oliveiras, tem como era feita essa prensa, né, das azeitonas e tudo mais para tirar o azeite. Aqui, ó, é uma oliveira muito antiga. Eles acreditam que essa oliveira é da época de Jesus, né? Não se sabe se foi exatamente aí que Jesus orou, mas pelo tempo dela, seria mais ou menos da época de Jesus. Pode ver que ela é toda cercada, essa daí, porque senão as pessoas vão lá e tiram um pedacinho e tudo mais, então para preservar, então eles colocaram essa grade. Então aqui que é o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi orar. E diz assim, ó, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. O que Jesus fez? Jesus chegou lá no Monte das Oliveiras, ali no Getsemane. Ele levou os discípulos, chamou Pedro, Tiago e João para orar em particular, e o Jesus ainda se afastou um pouco mais para orar ali sozinho. E Jesus voltava, né? Ele orava um pouco, voltava, quando via os discípulos estavam dormindo. E Jesus, nessa oração, Jesus está começando aqui a sentir o peso, sabendo o que vai acontecer, o quanto que ele ia sofrer. E ele orava tanto, tanto, ele falava: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, passa essa situação, não permita que eu vivencie essa situação. Todavia, seja feita a tua vontade, que é a forma que nós devemos orar. Às vezes passamos por algumas coisas e falamos assim: Senhor, mas seja feita a tua vontade. É daqui que sai essa expressão que a gente sempre fala: Senhor, seja feita a tua vontade. E também o Senhor começa a orar, ele começa a entrar numa agonia, numa angústia tão grande, que ele começa a suar sangue. Tamanho era o sofrimento. Nosso Jesus, ele não tinha nenhum pecado. E ele ia carregar todos os nossos pecados, ele ia sofrer muito. Então ele já estava começando a sentir essa angústia, esse sofrimento. Vamos seguir. Jesus no Getsemane, né? Judas entrega a Jesus. E é nesse momento aí que ele vai estar entregando a Jesus. Jesus fala assim, ó: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada, porrete, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Então é nesse momento, Jesus levanta a adoração e fala para eles: olha, vamos partir porque chegou o momento. Quando Jesus está falando, chega Judas com as pessoas, com porretes, com espadas, com tudo. Para quê? Para prender Jesus, né? E aí Judas fala assim: olha, e o sinal que Judas falou assim: aquele que eu beijar é esse que vocês vão prender, é esse que é Jesus. E é dessa forma, né? Judas chega, saúda a Jesus como Rabi, que significa mestre, e o Senhor ainda fala: amigo, aqui vieste. O Senhor ainda chama ele, contudo, ainda como amigo. E aí Jesus é levado. Nesse momento aí, também Pedro tira uma espada, corta a orelha de um dos soldados, do Malco. O Senhor Jesus ainda vai lá, cola a orelha de Malco, fala que não é para usar a espada. E nisso que acontece, Jesus é levado preso e os discípulos se espalham. Pedro segue a Jesus, mas de longe. E é nesse momento que ele começa a negar a Jesus, que as pessoas o reconhecem. Você fala como ele, você veste como ele, eu acho que eu te vi com ele, e ele nega todos os momentos. E aí quando o galo canta, e ele lembra que ele negou o Senhor Jesus. Vamos lá, Jesus é preso, né? E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Então Jesus foi preso ali no Getsemane e foi levado direto para a casa de Caifás. E Jesus, porém, guardava o silêncio, e insistindo ao sumo sacerdote, dizia-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste.
Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros lhe esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem és tu que bateu? Né? Quem é o que te bateu? O que está acontecendo aqui? Jesus foi para a casa de Caifás. Caifás começa a falar um monte de coisa, e ele fala assim: você é mesmo Cristo? Fala, não sei o que, procurando sempre alguma situação, levou testemunhas para testemunhar contra a Jesus, testemunhas falsas. E Jesus fala assim: olha, você que está dizendo que eu sou o filho de Cristo. E o Senhor fala, e aí eles começam a bater, cuspir em Jesus, esbofetear Jesus, e aí eles acabam levando Jesus para Pilatos, né? E quando chega lá para Pilatos, o Pilatos, né, ele está vendo, conversa com Jesus e fala assim: mas não tem culpa nenhum desse homem, eu não vejo nada para acusá-los, né? E aí Jesus fala, Pilatos fala lá em Mateus 27, do 21 ao 22, né? E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Porque nesse momento, nesse período aí da Páscoa, eles liberavam um prisioneiro. E aí o que Pilatos falou? Falou assim: olha, eu vou tentar soltar Jesus aqui. Só que não, eles preferem o quê? Barrabás. E Barrabás era uma pessoa perversa, né? Era uma pessoa maldosa. E eles preferiam soltar Barrabás do que a Jesus. E quando Pilatos pergunta o que vai fazer com Jesus, o que eles falam? Crucifica Jesus. E Pilatos fica preocupado. A esposa de Pilatos também tem um sonho e fala: olha, não se mete muito nisso. Aí Pilatos fala assim: ó, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pilatos falou assim: olha, eu estou lavando as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou vendo que ele é um justo e vocês querem que crucifique. E o povo fala: não, deixa que o sangue caia sobre a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Jesus sendo humilhado pelos soldados, né? Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E despindo, cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe ela na cabeça. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Então, o que o Pilatos fala, né? Fala assim: olha, então solta Barrabás, ele manda açoitar Jesus, levar as chicotadas e depois ir para a crucificação. Só que nesse momento, o que eles falam? Os soldados: você não é o rei? Então você precisa de uma coroa, você precisa de uma capa, você precisa de um cedro. E eles fazem isso com Jesus, né? E cospem em Jesus, batem em Jesus, e eles fazem essa coroa de espinhos, finca na cabeça de Jesus, que é terrível, e o Jesus está sofrendo muito, e Jesus é muito chicoteado, Jesus sofre muito nesse momento aqui, e eles ficam escarnecendo o Senhor Jesus. Eu trouxe aqui um azorrague, né, a foto de um azorrague. O que é esse azorrague? Era o chicote utilizado pelos romanos naquela época. Existiam vários tipos de chicote, e um deles era esse azorrague. Né? Como que ele era feito? Era de couro, com 3 ou mais tranças, e nas pontas tinha um pedaço de metal e osso que perfurava a pele. Então esse metal, esse ossinho que ficava, quando ele batia na pele, rasgava a pele. Né? Eu até coloquei uma foto. Algumas pessoas podem falar assim: nossa, Renata, essa foto é pesada, nossa, não precisava colocar. Olha, a gente precisa entender o quanto o nosso Jesus sofreu por nós, quantas dores, e Jesus não fez nada. Eu não sei você, se você já levou alguma bronca, se já te acusaram injustamente de algo que você não fez. Eu já levei bronca por coisas que eu não fiz, e aquilo me deixava tão triste. Agora você imagine você levar chicotada, você ser crucificado, sem você ter feito absolutamente nada, você não fez nada de errado. Você está certo. Imagina o sofrimento de Jesus. E Jesus carregou todo o nosso pecado. Quando a gente erra, nós falhamos, a gente realmente já sente um peso, a gente sabe que errou. Agora você imagina carregar todo aquele peso
sem você ter feito nada. Eu trouxe aqui também a foto da árvore e que tem os espinhos. Acredita-se que a coroa foi feita com esses espinhos. Quando você tira alguns galinhos e tudo, tem essas fotos. Onde está o círculo vermelho, aí são espinhos. Você pode ver que a árvore é cheia de espinhos, né? E é uma árvore que é comum lá em Israel. E aqui a coroa de espinhos. Agora imagina isso na tua cabeça e eles batiam para que ficasse mais na cabeça. Não sei se você já teve alguma farpinha, alguma coisa que entra na sua mão de madeira, um cortezinho, alguma coisa. Aquilo incomoda tanto. Agora você imagina esse espinho entrando na sua cabeça, né? Ele entrando na cabeça de Jesus e Jesus, o quanto que ele não sofreu. Aí a Via Dolorosa, né? O que é Via Dolorosa? As pessoas falam muito da Via Dolorosa, em filmes aparece essa Via Dolorosa. Isso aqui também é uma curiosidade para vocês, né? Que é literalmente chamado aqui o Caminho Doloroso. É a rota tradicional em Jerusalém que Jesus percorreu no dia da sua crucificação. Esse percurso teve início no Tribunal de Pilatos até o lugar da sua crucificação, no Gólgota, chamado Monte Caveira. Aqui eu trouxe uma foto lá de Israel. A rua ela é marcada pela assim, Via Dolorosa, Estação Primeira, Segunda, que é onde aconteceram os acontecimentos. Esse local que eu estou mostrando, que tem uma plaquinha assim escrita Via Dolorosa, e tem essa portinha, eles acreditam que foi neste lugar em que Simão Cirineu, que a gente vai ver logo em seguida, ajudou a Jesus a carregar a cruz. Acredita-se que foi neste ponto, né? E tem toda essa trajetória. Então, quem tem a oportunidade de Israel e Jerusalém, e fazer essa rota, mostra todo o caminho que Jesus percorreu. Lógico, tem alguns momentos, alguns pontos que há uma discussão, mas o fato é que, independente de seja qual percurso ali, é um percurso muito difícil, era um percurso muito complicado. Se hoje, nos dias de hoje, já é difícil, na época de Jesus era muito mais. E ele, depois de ser colocado a coroa naquela cabeça dele, de cuspirem ele, de chicotearem ele, de esbofetearem, de fazerem tanta coisa com Jesus. Jesus ainda teve que carregar sua própria cruz no caminho, nesse trajeto, né? Que é pesado, madeira. Imagine, você sendo saudável, já é difícil você ficar carregando algo pesado. Imagine você todo machucado, todo ferido, ensanguentado, carregando essa cruz. E aí é que eu falei, né? Simão ajuda a Jesus levar a cruz. Quando estavam se aproximando do local da crucificação, os soldados obrigaram um homem chamado Simão a carregar a cruz. Os soldados não tomaram essa atitude porque tiveram compaixão, mas porque Jesus estava tão fraco que poderia morrer antes de ser crucificado. E os soldados poderiam ser punidos porque não cumpriu a ordem de Pilatos. Pilatos pediu para quê? Para que ele fosse ali crucificado, e não que morresse, né, por tanto chicote que eles deram, que morresse ali no meio do caminho. Então está lá em Lucas 23, do verso 26 a 27. Ó. E quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que levasse após Jesus. E seguiam grande multidão de povo, de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Então as mulheres também estavam chorando. Nesse caminho tinha tudo quanto tipo de gente. Pessoas que acusavam Jesus, pessoas que tinham sido curadas, pessoas que criam em Jesus e que choravam e lamentavam, né? Então, e tinha outros que escarneciam. Então, nesse caminho, Jesus viu de tudo. Não bastasse o sofrimento dele, ainda havia essas coisas no caminho. Né? E por que Jesus sofreu tanto? Né? Aí está lá em Isaías 53, no verso 5. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Jesus, naquele momento, ele estava sofrendo o castigo que nós deveríamos receber. Né? Ele levou todas as nossas dores, ele levou todos os nossos pecados, né? Para que nós tivéssemos o quê? Salvação. Aí algumas pessoas falam, mas ainda a gente sofre, ainda tem muito pecado, tem muito sofrimento, mas como assim que Jesus levou? É que hoje nós podemos o quê? Nos arrepender, nós podemos falar com Jesus, Jesus vai estar ao nosso lado, o Espírito Santo vai estar ao nosso lado, coisa que nós não tínhamos antes, nós estávamos distanciados de Deus. E com essa morte de Jesus, hoje nós temos acesso ao Pai. Né? A gente vai ver na aula que vem o que aconteceu no momento da crucificação. Amém, adolescentes? Então, faça valer a pena esse sacrifício de Jesus,
Faça valer a pena. Creia no Senhor Jesus. Creia nele. Faça o que é ordenado por ele. Né? Na aula passada a gente falou da mulher samaritana. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Vamos para as nossas perguntas. Hoje comemoramos a Páscoa em memória de quem? Por quanto Judas traiu a Jesus? O que é a via dolorosa e o que significa Getsemane? Que Deus os abençoe e uma boa semana.